Meus parabéns! Você adotou um gatinho filhote. A casa tá cheia de alegria, mas eu aposto também, cheia de dúvidas, miados de madrugada e talvez até alguns arranhões no sofá que você não planejou. O que a maioria dos tutores não sabe é que nos primeiros meses de vida são a janela de ouro do comportamento. Tudo que seu gatinho está tentando te dizer hoje vai definir quem será esse gato adulto confiante ou um gato agressivo e medroso. Prazer, eu sou Juliane Fel, veterinária comportamentalista, e hoje eu vou te ensinar a ler a mente do seu filhote. Eu vou te revelar 5 coisas que ele grita para você, mas às vezes, por não conhecer o comportamento, a gente não entende o dialeto felino e não consegue compreender o que ele tem a dizer. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse é o maior guia para novos tutores que você vai encontrar aqui no YouTube. Eu dedico a minha vida a salvar a relação entre humanos e gatos. Muitos gatos são abandonados ou devolvidos fora do país, até eutanasiados, porque os tutores não souberam interpretar o filhote. O filhote, assim como o bebê, é como uma esponja biológica. O cérebro dele está se moldando agora. Se você entender esses 5 sinais, você pula 5 anos de problemas comportamentais em apenas 30 minutos de vídeo. Acredita em mim. Minha boca é minha mão. O problema das mordidas, a regra de ouro, pés e mãos é só para carinho e não para brincar. Porque o gato está aprendendo a caçar e testando seus limites. O grande erro de todo tutor, usar as mãos para brincar. E quando o filhote morde, a gente não sente muito porque é aquela fase gostosinha, né? Ele está fazendo a sua exploração oral. E se você revida brincando com a mão, você está ensinando que a pele humana é uma presa, porque o gato adulto brinca de caçar alguma coisa. E ele vai aprender a fazer isso sempre. E quem ensina esses limites? Geralmente a mãezinha e os irmãos. Então o que a gente tem que fazer? Não é incomum, inclusive, quando eu atendo algum gatinho filhote, a gente chega na casa, eles são tão fofos que a gente já quer pegar. Pensa comigo, olha como o movimento pegar funciona. Para o gato, é isso exatamente que vocês viram. As mãos grandes para um gatinho pequenininho, pegando o gato, mexendo no corpinho dele. O cérebro que está ali em fase de neuroplasticidade absorve essa informação e através da genética do gato e as experiências que ele tem da mãezinha, do paizinho e intrauterina, ele aprende como revidar esse estímulo. Então ele chuta com as patinhas de trás, ele morde, ele arranha. Só que qual que é o grande problema? Isso num gatinho pequenininho não machuca tanto. O máximo que a gente vai ter é um arranhãozinho ou outro e é super fofinho, eu confesso. Ver os gatinhos brincando, né? Tem até um pessoal na internet que brinca e coloca lá, eu sou feroz. Por quê? O comportamento de caça num filhote é muito bonitinho de ver. E ele não machuca tanto, porque o gato ainda não tem tanta força. Mas o problema é que ele aprende exatamente tudo isso. A sempre responder quando a gente mexe as mãos. Então, de repente, a gente está aqui, ó, prendendo o cabelo, mexendo no celular, escovando o dente, fazendo outras coisas do nosso dia a dia. O gato vê aquela mão mexendo. Ele não fez nada até agora porque ele estava dormindo. O que ele entende? É hora de caçar aquela presa que eu aprendi desde filhote. Então, sempre que a gente... Tá vendo que para falar com vocês toda hora, né? Eu não consigo ficar com a mão parada. É como se eu tivesse o tempo todo provocando o gato para ele vir caçar aquilo que ele aprendeu. E conforme o gato vai crescendo, ele aprimora essa habilidade. E o gato é muito rápido, ele consegue dar o bote numa cobra, por exemplo. Então, a gente jamais vai conseguir ser rápido o suficiente para quando o gato tentar vir dar o bote na gente, tirar a mão sem machucar. Muito pelo contrário, os machucados ficam piores, porque quando a gente tira a mão rápido, tem lancinhas, garras e dentes afiados que, se tiver em contato, vai rasgar. Então, nunca ensine, desde pequenininho, você pode utilizar bolinha de papel, ratinhos, varinhas. Para o filhote, qualquer coisa é brinquedo. Se eu pegar um lápis desse daqui e ir perto de um gatinho filhote, inclusive eu faço isso em consulta presencial, e eu mexer assim no chão, passar embaixo do tapete, atrás de alguma coisinha, o gato vai falar, nossa, tem uma presa ali, eu preciso pegar, porque eles são muito lúdicos. Então, sempre eles precisam brincar.
E a brincadeira do gato é caçar alguma coisa, e principalmente nessa fase de filhote, ele desenvolve suas habilidades. Por isso que quando a gente olha uma ninhada, a gente vê os irmãozinhos sempre brincando, aí de repente acontece põe uma mão ou um dente muito para fora, machuca, o outro dá um chega para lá e ele aprende o limite de quanto pôr de unha, quanto pôr de força para morder. E quando o gatinho não tem essa vivência com a ninhada, ele não aprende isso. E isso acaba ficando pra gente. Se a gente fica lá estimulando com a mão e não sente tanta dor, não se importa em fazer isso, o gato vai sempre aprender que ele tem que fazer isso nas mãos e nos pés. Aí lá na frente, quando for doído, porque um gato adulto não vai brincar de faz de conta, ele literalmente caça a mão e o pé, machuca, arranha, e isso o que acaba acontecendo? Machucados. Tem alguns pacientes até que eu atendo que em alguma vez na vida o responsável, né, o tutor, precisou ir no pronto atendimento até para drenar e tomar antibiótico de tamanho machucado, e a gente tem que trabalhar lá na frente com contracondicionamento e muitas vezes psicotrópicos associados. Então o grande segredo é nesse início de vida, só direcione brincadeira para brinquedos, gasta bastante a energia do gato, porque o que eles têm de sobra nessa fase inicial é energia para gastar, e quando eles virem começar a brincar com mãos e com pés, deixa quieto, não mexe. O gato mordeu, não tira. E aí com a sua outra mão você pega alguma coisinha para distrair a atenção do gato. E é assim que ele foi, Ju, ele saiu, desistiu da minha mão, porque parou de se mexer, né, não tem graça nenhuma, e foi brincar ali com o brinquedinho que eu tô chacoalhando, pega um petisquinho ou até mesmo um grãozinho da ração dele e dê, para que a gente consiga fazer o contracondicionamento com reforço positivo. Agora, será que todo miado é fome? O que seu gato te diz? Eu sinto falta do calor da minha mãe, dos meus irmãos, e o nosso erro, achar que é manha ou fome sempre dá comida toda vez que ele mia à noite. Os filhotes são seres sociais e vulneráveis. O isolamento noturno gera pânico em alguns animais. Vamos falar como criar um ninho que simula um contato físico e a importância da previsibilidade para o filhote não se tornar ansioso? Por exemplo, você pode fazer o seguinte, vai pegar o filhote, chegou em casa, coloca ele num lugar bem confortável. E esse lugarzinho confortável não significa que ele precisa ter acesso à casa toda de uma vez. Então, se ele vai ficar nesse cômodo em específico, coloca bastante cobertinha, paninho, bichinhos de pelúcia pequenininho. E pode usar, inclusive, feromônios associados. A gente tem um feromônio que é só da fração materna, que é o Feliway Friends. Você pode utilizar ele e deixar plugadinho, por exemplo, nesse cômodo. E esse ninhozinho, esse lugar, essa toquinha fofinha que você está fazendo para o gato, ali vai ser um refúgio. Você pode, inclusive, colocar caixa de papelão, toquinhas mesmo, porque quanto mais o gato se sentir acolhido, que pensa que até ontem a maioria, né, quando não passa por um início de vida difícil, estaria com a mãezinha e com os filhotes, então é o toque, é o cheiro, é a brincadeira, são as interações. Tudo isso, de repente, muda. Ele vai para um lugar que ele não tem mais os irmãozinhos, por isso que quando adota eu sempre oriento, adote 2, porque aí é mais fácil, entre aspas, e um tem o apoio do outro. Mas, 1 ou 2, eu preciso desse ambiente e legal, se você conseguir trocar ideia de onde você vai adotar, pede um paninho deles, que eles usavam, porque aí você leva um pouquinho desse odor que já estava nesse ambiente para um ambiente novo. E aí tenha toquinhas, né? Esses locais com paninhos, com cobertinhas, com brinquedinhos e a alimentação úmida e seca o mais próximo possível disponível e ainda nesse mesmo cômodo o banheiro. Não é agora nesse momento de mudança que o gato precisa identificar esse lugar como seu novo território. Eu só atrapalho ele se eu coloco todas as coisas distantes. Esse ninhozinho num lugar, a comida lá longe e o banheiro no outro canto. E ele primeiro precisa aprender sobre esse ambiente, quem é você e os outros contactantes que ele tem. E se tiver outros animais, precisa fazer a introdução estruturada, não pode chegar e já soltar tudo junto. Então, de praxe, tem que ter esse ambientezinho separado para o gato, com tudo que ele precisa, inclusive arranhadores, potinhos de água também, fonte, comidinha seca, comidinha úmida, petisquinho úmido.
brinquedinhos e a areia próxima. E você fica próximo, senta no chão para você não ficar tão alto, que lembra que nesse momento você é o estranho. Até ele criar um vínculo com esse ambiente, com você, quanto menos você ser aversivo, melhor. Então senta no chão, pega o celular, entra em alguma plataforma de música, digita lá Music for Cats, música para gato em inglês, e deixa baixinho tocando perto e vai no tempo do gato. Deixa ele sair da caixinha de transporte que ele chegou a hora que ele quiser, deixa ele se aproximar, não pega no colo, porque só de ir pegar já começa aquele exemplo que eu estava dando até agora para vocês. Então, devagarzinho, no tempo do gato, ele vai explorando o ambiente, os contactantes e você para fazer um novo vínculo. Onde eu faço as minhas necessidades diz muito sobre me sinto seguro aqui. O erro nosso, colocar a caixa ao lado da máquina de lavar e da comida. Os gatos são pequenas presas enquanto evacuam. Se o lugar é barulhento ou sem rota de fuga, o filhote começa a segurar e fazer no tapete, no travesseiro, onde ele encontrar. Então, como eu disse para vocês, no início a gente deixa tudo pertinho porque eu preciso que o gato entenda que ali é o novo território dele. A partir do momento que ele compreende isso e começa a explorar a casa, eu preciso usar uma lógica de 3 territórios extremamente cruciais. O primeiro, o território central, que é onde você vai manter esse cafofinho que você fez para ele e acrescentar várias opções de lugar para o gato ficar. Porque diferente de um filhote de cachorro, que a gente tem que tomar cuidado quando é pequenininho, que se pôr no sofá não sabe descer. Eu, às vezes, quando eu vou consultar gato, gente do céu, tem cachorro na casa? E o cachorro é pequenininho, então às vezes eu coloco ali no sofá e eu esqueço e o cachorro vai tentar descer, porque a gente tá acostumado com gato, que desde pequenininho eles sobem em tudo, escala, pula. E é desde essa hora que você precisa acostumar com enriquecimentos, paninhos, toquinhas, arranhadores na quina de sofá, quina de cama, em locais da casa colocar aquele tubo de PVC com sisal em volta, porque quanto mais locais eu oferecer para o gato literalmente trepar, desculpa a palavra, mas para vocês entenderem, mais ele vai usar essas coisas e não vai estragar os meus móveis. Então a primeira coisa é identificar esse lugar de segurança, caprichar em locais elevados do chão, porque o gato, você vai ver, ele prefere ficar por cima. E olha aqui embaixo, ó, potinho de comida. Não é à toa, o gato se alimenta onde ele se sente seguro. Então, Jo, eu identifiquei que o meu gato usa 4 locais da casa para dormir, descansar, se lamber. Pois tenha 4 opções de alimentação, seja em potinho, seja em enriquecimento alimentar, mas sempre um pouquinho próximo desses locais, no alto e desencostado da parede, para o gato conseguir agachar, comer a sua comidinha e prestar atenção no ambiente dele sem precisar ficar virando a qualquer barulho que ocorrer. E aí, o mais longe possível dentro da realidade desse ambiente, olha só o que eu tenho pertinho de mim, como que não é mentira, ó. Um potinho de sachê, porque enquanto eu gravo o vídeo não é incomum eles passarem por aqui. Já tem um pouquinho de sachê para comer e hidratar. Voltando, né? O mais longe possível desse local de segurança, quando o filhotinho já estiver bem adaptado ao ambiente, eu vou posicionar os meus banheiros. E sempre use o N+1. Então, se é um gato, 2 banheirinhos, longes um do outro, para o gato não identificar como um banheiro só. E por que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de barulho? Porque diferente do gato, quando está nesse lugar de segurança, que tem o cafofinho dele com a alimentação, que ele desliga o alerta, usar o banheiro é inversamente proporcional, ele precisa se esconder muito bem escondido. Por isso, caixa de areia grande com entrada facilitada, areia fina sem cheiro que forme um torrão bem grande, bem firme, e a caixa grande. Já compra uma caixa grande, por mais que pareça uma banheirona gigante para o filhote, considerando o gato adulto. Assim depois você não gasta dinheiro tendo que trocar essa caixa. Porque quando o gato é aquela bolinha, qualquer caixa de pet shop serve. Que aí você põe aquela bolinha e sobra espaço. Mas aquela bolinha cresce e a caixa tem que acompanhar esse crescimento. Então eu já prefiro que compre uma boa caixa desde pequeno para não ter que trocar depois, do que o gato crescer, a caixa manter pequena e o gato usar um pinico. Isso é extremamente desconfortável e não permite com que o gato execute esse comportamento que ele precisa, que é se proteger. Como? Escondendo muito bem escondido o xixi e o cocô
dentro dessa caixa de areia que tem que ter espaço para ele cavar e não fazer muita sujeira, a areia bem fluida para que ele tampe sem cheiro nenhum, porque aí ele executa os seus 39 comportamentos nesse momento, garante que ele se escondeu muito bem escondido e volta para o outro local de segurança tranquilo, porque ninguém vai descobrir que ele tá ali porque ele se camuflou muito bem. Percebe como, mais uma vez, cada detalhe faz a diferença? E se a gente já faz isso desde filhote, eu tenho gatos saudáveis porque eles não vão viver num ambiente de estresse. Aí, o terceiro ambiente, Ju, você falou 3, quando o gato sai do banheiro e caminha até esse local de segurança e vice-versa, esse ambiente que ele passa no meio do caminho é o território propriamente dito, é onde ele vai gostar de dar o bote, caçar as coisas que ele precisa, é onde ele vai gostar de arranhar e precisar arranhar, e é onde ele vai tomar mais água caso ele encontre os potinhos. Então, nesse local por onde o gato anda, tudo que for quina, você blinda com um arranhador de canto de sofá. No canto do sofá, no canto da cama, uma da escovinha daquelas de escovar o rostinho baratinho que a gente encontra nesses sites de compra, porque aí em cada quina o gato encontra uma oportunidade de fazer um comportamento necessário diferente e não vai direcionar para o sofá. Arranhadores na horizontal também, plaquinha de papelão ou algum tapetinho que eles consigam arranhar sem estragar. Aqui em casa eu tenho 2 tipos. Até quando eu fui comprar o tapete da sala de jantar de casa, eu olhei, eu queria um peludinho. Aí eu falei, ih, o gato. Eu já comprei um que não era tão gostoso, mas que era viável para o gato arranhar, não estragar. Assim fica bonitinho, ele arranha e tá tudo certo. E é esse o segredo, eu ter uma casa que comporte o gato e a gente e ambos fiquem felizes. Mais uma vez eu gravando para você e o gatinho no lugar de segurança. Você sabia que o tipo de carinho que você faz no seu gato às vezes pode assustar? O que o gato fala para você? Respeito o meu tempo e a minha aproximação. E o que a gente entende? O gato é muito fofo, eu preciso apertar ele, eu vou lá fazer isso de qualquer forma. Ele que lute. Não é mais ou menos assim que a gente faz? O erro que a gente tem é ficar tentando pegar o gato no colo o tempo todo, abraçar, beijar, quando o gato quer espaço. A gente precisa entender que toda interação, ela só é satisfatória quando ela é boa para ambas as partes. E qual que é a principal diferença? Os gatos, eles gostam de carinho intenso e curto. Ou seja, aquela hora que o gato passa perto da gente, igual a Nenel faz aqui às vezes, a gente passa a mão, dá 2, 3 tapinhas no bumbum, acabou. A gente já gosta de carinhos mais longos e menos intensos, aquele abraço apertado que demora um tempinho e depois passa. Essa discrepância entre gostar do tipo de interação é o que muitas vezes causa atritos, porque vamos combinar uma coisa, né? O gato é muito gostoso mesmo. Nenel deitada ali do jeito que ela tá, a fofinha às vezes deita assim com a barrigona pra cima. Ou às vezes eles vêm até a gente com aquele ronron ligado, com aquele motorzinho, faz aquela carinha assim de japonês, esfrega o rosto na gente, dá vontade de pegar, morder. Mas a gente tem que se segurar. Porque se toda vez que o gato vira até a gente com esse tipo de interação a gente responde dessa forma, o gato vai começar a evitar a gente, porque ele quer uma interação que não é satisfatória. É a mesma coisa, por exemplo, que toda vez que você for abraçar alguém, no que você abraça essa pessoa, ela pega, puxa seu cabelo, te dá um tapa e joga você pra lá. Você vai falar, ué, mas eu não vou ficar abraçando mais essa pessoa, porque ela sempre faz um comportamento que pra mim não é legal e eu não tava esperando por isso. Agora, uma outra pessoa que sempre que você abraça você gostoso, fica no abraço só o tempo que você quer e depois você vai embora, toda vez que você vê essa pessoa, você vai querer abraçar ela. Então, para o gato é mais ou menos a mesma coisa. Como o tipo de carinho que eles gostam é um pouquinho diferente, a gente precisa aprender a ler os comportamentos do gato, sempre interagir com eles quando eles vêm até a nós, evitar ficar pegando no colo, porque olha o tamanho do gato. Toda vez que a gente pega o gato no colo, olha o tanto que a gente tira eles do chão. O gato fica assim, ué, mãe, o que tá acontecendo? Que eu perdi a noção de controle do meu ambiente pra ir pro colo da humana, ela me apertou um pouco, ficou lá cheirando, falando, que geralmente a gente faz tudo isso, né? Aí põe o gato no chão e ele fica assim, nossa, que doido, eu vou ficar longe dessa mulher. Mais ou menos. Então, a gente aumenta mais
a busca do gato pela gente, a interação conosco, quando a gente tem a percepção de fazer o carinho no gato somente o tempo que ele quer e sempre quando ele procurar. Quando o gato tá assim, que nem a Nenel aqui, ó, eu posso até morrer de vontade. Acabei o vídeo, eu vou levantar, vou cutucar ela um pouco ali, dar um cheirinho. Mas ela tá naquele 60% do tempo que o gato geralmente não quer interação com ninguém. Ela tá próximo, mas ela tá no cantinho seguro dela, então deixa ela lá. A hora que ela acordar, começar a andar, vocalizar um pouquinho e vir até mim, aí eu aproveito. Quer ver um teste? Se seu gato só sobe em cima do seu colo quando você tá no vaso sanitário, já é um alerta pra gente ligar. Porque o que acaba acontecendo? Toda vez que o gato vai ter interação com a gente extrapola, e ele não tem. Mas a hora que a gente tá ocupado no vaso sanitário e não consegue levantar pra fazer aquilo que a gente iria levantar, né? Ele vai pegando um pouquinho mais de segurança. Então, todos esses cuidados são necessários para ter um gato feliz. Adotar é um ato de amor, mas entender é um ato de respeito. Qual dessas 5 coisas o seu filhote mais faz hoje? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de garantir a sua vaga no Decodificando o Gato para começar essa jornada de um jeito certo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.